Luciano Hang é dono de uma das maiores lojas de departamentos no Brasil. Ele é um entusiasta do governo e defensor do presidente da República, Jair Bolsonaro. O nome de Luciano apareceu na CPI na última semana. A mãe dele faleceu depois de se internar em um dos hospitais da Prevent Senior para tratar de uma infecção de Covid-19. O senador Renan Calheiros, relator da comissão, disse que o prontuário de Regina Hang havia sido adulterado para omitir a prescrição do kit Covid e a causa da morte. Em vídeos postados nas redes sociais na época, o empresário lamentou que a mãe não tivesse feito o tratamento precoce. Não podemos mais cuidar de quem morreu, mas podemos cuidar de quem está vivo. Tome a decisão acertada. Eu me cobro hoje que eu poderia ter salvado a minha mãe, de repente, se eu tivesse feito o preventivo. Será que nós não poderíamos ter feito isso? E agora eu fico me perguntando, e se tivesse feito? Será que eu não estaria viva? E nós temos comprovação de que ele recomendou a médicos: olha, escondam que a minha mãe foi tratada com cloroquina para não desmerecer a eficácia do plano. Isso é uma coisa macabra, escabrosa, reprovável, repugnável sobre qualquer aspecto. Senador, eu nunca imaginei, senador Otto Alencar, que isso pudesse acontecer. Durante o depoimento de Pedro Benedito, diretor da Prevent Senior, o senador Randolfo Rodrigues mostrou o prontuário da mãe de Luciano Hang. E assim, se o senhor me permitir, doutor Pedro, nós temos o prontuário. Vamos ao prontuário aí, da paciente, no que o prontuário diz. Vamos aí, prontuário da paciente. Vamos ao detalhe do prontuário. Por favor, pode baixar. Pode baixar. Recebeu previamente azitromicina, hidroxicloroquina, prednisona, colchicina. Isso é bem importante do prontuário, recebeu previamente, não está recebendo. Houve impasse diante da exposição de que a mãe de Hang havia sido tratada com medicamentos do kit Covid e a afirmação do próprio filho de que a mãe não havia se submetido a nenhum tratamento precoce. Doutor Pedro, vocês falaram para o senhor Luciano Hang qual era a medicação que estava sendo administrada na mãe dele? Senadora, como eu falei antes, eu não vou comentar sobre casos dos pacientes. Então, assim, se o senhor não contou, alguém está mentindo. É o Luciano Hang que está mentindo? Senadora, a senhora, como dito anteriormente, até pensou em convocar o seu Luciano Hang, é uma pergunta que pode ser feita para ele. Então, pode ser que o senhor Luciano Hang esteja mentindo, senhor presidente. Imagina que coisa feia ele mentir que a mãe dele não foi submetida. Ou submeteram a mãe dele e não contaram para ele. Isso é grave. Luciano Hang usou uma rede social para falar sobre a morte de sua mãe. Disse que ela tinha 82 anos, tinha comorbidades e, apesar de ficar em casa, pegou a doença. No texto, ele contou que levou a mãe a São Paulo assim que os primeiros sintomas apareceram e que ela se curou da Covid, mas teve complicações por causa das comorbidades e faleceu. O senador Marcos Rogério criticou a ação da CPI. O relator tenha insistido com perguntas absolutamente inadequadas, atentando contra os princípios mais basilares que regem a relação entre médico e paciente. E isso em um momento em que a sessão era presidida por um senador que é médico e que muito se dedica a expor seus conhecimentos da área. Mas faltou, na ocasião, uma mínima observância da ética. O empresário deve depor na comissão para esclarecer esses fatos. No Twitter, Hang comentou a convocação. Ele falou que seria um prazer falar à CPI sobre o trabalho feito no enfrentamento da pandemia e que desde sempre defendeu cuidar da saúde e da economia.